Muito bem. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos. Graça, paz, bem, coragem, lucidez da parte do Senhor Jesus Cristo, do movimento da Ruá Divina, do sopro divino em nossas vidas. Que essa graça sobrenatural seja percebida, acolhida nesse tempo e que o Senhor nos dê a possibilidade de refrigério. Nos dê a possibilidade de descanso para a alma, nos dê a possibilidade de coragem para avançar, para continuar, para seguir. Bom, já inicio pensando, ou trazendo talvez uma provocação para o pensamento. Se a gente conseguir, aqui junto, parar para pensar a respeito de uma certa arquitetura da nossa... arquitetura do nosso corpo humano. Existe uma tecnologia muito profunda em nossos corpos e que é usada por nós historicamente. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Se a gente conseguir pensar que essa arquitetura do corpo humano, que é o medo, se a gente conseguir compreender a força do medo em nossas vidas, a gente vai sair daqui diferente de como entramos. E eu escolhi essa palavra para a gente dialogar hoje. O medo, para nós, é uma das tecnologias mais sofisticadas, porque ela atravessa tanto o ponto de vista biológico quanto o ponto de vista histórico, evolutivo, né? O medo ele é um fator importante para a nossa humanidade, necessário. E a gente olha para o medo e sempre categoriza-o dentro do aspecto negativo. Mas a gente precisa também entender que o medo é importante para nós, como eu disse, no aspecto biológico, para construir uma jornada de saúde mental, assim como também no ponto de vista evolutivo, quando a gente percebe o medo como uma das maiores ferramentas para a gente chegar onde a gente chegou, para a gente estar aqui. Se não houvesse medo, ou se os nossos ancestrais não tivessem medo, por exemplo, do barulho da mata, nós não estaríamos aqui. A raça humana já deveria ter sido eliminada. Se não houvesse medo, nós entraríamos nos buracos e becos escuros e perigosos e certamente sofreríamos alguma questão ruim, né? Cairíamos em algumas armadilhas. Se não houvesse medo, a gente se precipitava. Então, é bom ter medo para a gente olhar para o precipício e falar, aqui é melhor se afastar. Se não houvesse medo, a gente se queimava na panela quente. Então, é importante o medo. O medo faz parte e é elemento dessa característica do nosso cotidiano, e isso precisa ser considerado. Olhar para o medo é uma forma da gente se proteger, é uma forma de gerar espaços de cuidado. Olhar para o medo também é uma forma de percebê-lo como um escudo, como um instrumento de defesa para a gente. Então, o medo ele tem uma categoria positiva para a nossa caminhada, para a nossa jornada, também para as nossas relações. Mas aí entra também o contexto problemático da palavra medo, porque quando a gente percebe o medo numa outra categoria, isso instaura diante de nós uma grande tragédia existencial, porque o medo passa a ser desenvolvido a partir do âmbito não mais de um escudo de proteção para o nosso avanço, mas o medo como um elemento
que se estabelece dentro das nossas relações, um elemento que se estabelece dentro do nosso desenvolvimento emocional e também se estabelece dentro do nosso desenvolvimento espiritual. O medo pode ser um fator positivo, mas penso eu que dentro dessas categorias ele acaba sendo um fator muito negativo, porque ao invés dele se propor para nós a ser um escudo, ele vira jaula, ele vira prisão. E aí nós costumamos pensar que o nosso maior medo é o medo, por exemplo, do fracasso. Se eu perguntar para você qual que é o seu maior medo, pode ser que o seu medo envolva dor, sofrimento. Pode ser que o seu medo envolva abandono. Qual é o seu maior medo? Se a gente sistematizar o nosso pensamento em relação ao medo, a gente e trouxer isso para o campo das nossas relações, para o campo também desse processo de desenvolvimento humano, a gente vai olhar para o medo e vai sempre categorizar ele dentro de uma perspectiva ruim, de sofrimento, de dor, né, de lamento. E aí hoje eu gostaria de olhar para o texto bíblico e tentar iluminar uma outra face do medo. Gostaria de olhar para o texto bíblico e tentar iluminar o medo numa perspectiva que se desenvolve nas narrativas de maneira muito sorrateira e que pode trazer para nós alguma característica aterrorizante, assim, ou paralisante. E aí eu escolhi o livro de Marcos, no capítulo 5, porque eu queria falar desse medo que, se estiver descontrolado, é o medo que destrói casamento, é o medo que sabota carreiras, é o medo que deixa a gente preso, parado, sempre no mesmo lugar, que dificulta, por conta dessa prisão, a possibilidade de avanço em certos ciclos. E o medo também adoece, né? Adoece espiritualmente, adoece a gente mentalmente. O medo ele é perigoso e, para a gente entender, nós não vamos olhar o medo de uma maneira rasa. Eu poderia escolher aqui a história de Davi o gigante, Davi e Golias, poderia escolher a história aqui da tempestade com os discípulos. Na verdade, eu já fiz pregação usando o medo como narrativa sobre esses textos, mas eu não queria fazer de uma forma tão simples, eu queria aprofundar. E aí eu acabei encontrando, nos textos bíblicos, especialmente no livro de Marcos, no capítulo 5, um olhar a respeito de uma relação de uma cidade com uma pessoa. A relação de uma cidade inteira que entrou em pânico por causa de um homem que encontrou a sua paz. Bizarro isso. E aí eu quero que você abra em Marcos capítulo 5, nós vamos ler do 14 ao 17. Pela primeira vez nos evangelhos, a gente encontra um texto onde uma cidade deseja expulsar o seu maior milagre. Todos acharam? Capítulo 5, versículo 14 ao 17, o contexto aqui é Jesus libertando aquele homem que é muito conhecido por nós como o endemoniado de Gadarena, né? Ou o endemoniado gadareno. Esse homem ele vivia nu, só para contextualizar, ele vivia se cortando com pedras, ele morava em um cemitério, e Jesus é a grande notícia. É o evangelho puro chegando para aquele homem. E olha o que acontece, versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Guarde isso, perfeito juízo.
E o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território dele. Pegaram aí a visão? Situação complexa. Jesus chega numa cidade, encontra um homem endemoniado, expulsa o demônio daquele homem. Ou seja, quando a gente fala de expulsar os demônios, não precisa necessariamente pensar em demônios como aqueles bichinhos, né, que a gente vê no filme de terror. Mas é toda a maldade, toda a injustiça, todo o sofrimento que havia sobre os ombros daquele moço, saiu pelo poder da manifestação que vinha de Jesus. E aquele mal que saiu daquele moço trouxe lucidez, trouxe a possibilidade de renovação, revogação da sua dignidade. Ele estava vestido e estava em perfeito juízo. O que aconteceu quando as pessoas viram aquilo, elas ficaram com medo. E para mim, assim, não é possível conceber essa dimensão, porque medo normal em nossa sociedade é quando você vê uma pessoa endemoninhada, certo? Só que agora uma pessoa liberta traz medo para aquela sociedade. Eles ficaram com medo, e o medo era tanto que eles, ao invés de tentar discernir a condição e aquele momento que estava acontecendo, eles preferiram expulsar Jesus, o portador da libertação. Eles decidiram, começaram a suplicar para que Jesus saísse daquele território onde ele chegara. Então, meus irmãos, a gente vai precisar ler esse texto com diversas lentes, tanto históricas, sociológicas, teológicas, psicológicas. São muitas lentes agora para a gente conseguir observar esse texto. E este é mais um dos comportamentos que eu considero absurdo que a Bíblia nos relata. Um comportamento social, né? Porque aquele homem ele aterrorizava aquela região onde ele vivia. Esse homem era um incômodo, né? Dentro da perspectiva que a própria narrativa bíblica traz, ele era um incômodo. Ele era uma pessoa que trazia um certo terror social. E era um problema para aquela cidade. E aí, de repente, o problema é resolvido. Um homem está são, está vestido, está calmo, está conversando, está lúcido. E o que deveria acontecer? Qual seria a reação da cidade? Qual deveria ser a reação lógica daquele povo? Aquele povo deveria fazer festa. Deveria se alegrar, deveria entender aquele contexto de libertação como um alívio social. Como um alívio para eles, um alívio e também envolto de muita gratidão a quem promoveu aquela libertação. Esse seria o óbvio. Só que o cenário é controverso, porque diante de um movimento de graça, de libertação, uma revolução social que poderia ser celebrada, aquele povo olha para Jesus, né, e o texto diz, eles ficaram com medo. E mandaram Jesus embora. E aí, por que a sociedade tem medo de um homem curado? Por que a sociedade tem medo de pessoas curadas? Por que a sociedade tem medo de pessoas livres, libertas? E aí eu fui para o René Girard, que é um antropólogo, que ele vai usar... Ele tem um livro que diz o bode expiatório, né? E aí ele vai trazer um pouco dessa perspectiva de compreensão sobre um elemento que existe dentro da sociedade e muitas vezes dentro também de nós, habitando na nossa própria consciência. Ele ajuda a gente a entender que tanto a sociedade e as famílias acabam ficando, de certo modo, doentes por criar um certo equilíbrio muito bizarro, baseado na doença do outro, na doença de alguém. Ou seja, ele está falando de sociedades que se equilibram a partir do problema do outro.
sociedades que tentam se equilibrar e se beneficiar, de alguma forma, de um mal eminente, de uma situação ruim. Isso pode ser visto na nossa sociedade presente, por exemplo, como essas discussões de Estado, que são tratadas a partir de um elemento de guerras. A guerra nunca é boa. Uma guerra em um Estado, em um país, em um continente, nunca será positiva. Mas as discussões nas relações internacionais pautam sobre um discurso de proteção a partir de um movimento bélico, de guerra. Essa é uma condição que a gente consegue perceber o que René Girard está dizendo. Essa perspectiva da gente entender que a sociedade acaba se organizando, de alguma maneira, até sustentando certos males sociais, porque isso também os beneficia. Eu, como vocês sabem, já vivo há mais de 40 anos em São Paulo, no território de São Paulo. E eu conheço, como muitos que têm um pouco dessa trajetória, que a gente tem no centro da cidade a chamada Cracolândia. A Cracolândia é um espaço político. Não é só um problema social. Por que há anos e anos se passa e governantes de diversos contextos chegam e não eliminam o mal que existe ali? Porque é de interesse do Estado manter aquele coletivo doente, porque ele se beneficia politicamente, se beneficia estruturalmente. Por exemplo, a polícia militar, ela precisa daquele espaço. Ela precisa estar lá, porque é fruto de continuidade do seu trabalho, continuidade até mesmo da sua narrativa. É importante que tenha um povo como aquele para, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo se colocar para a sociedade dizendo: ó, como nós somos, e ó, como nós atuamos, olha a nossa força, olha como nós delegamos aqueles que são, diante deles, a sujeira da sociedade, diante da narrativa deles. Vocês estão conseguindo me acompanhar um pouco sobre o que está acontecendo nessa cidade e que essas histórias não estão distantes do que acontece no nosso cotidiano? Esse homem louco no cemitério era, de fato, o caos para a sociedade, ele era o caos para aquela cidade, e a cidade já sabia, de alguma maneira, como lidar com ele. Aquela cidade já sabia, de alguma maneira, como eles prenderiam aquele problema, como eles organizariam as correntes. Eles sabiam até qual era o limite para aquele mal se portar. Então, quando aquele moço quebrava as correntes, ele trazia o terror, mas, novamente, toda aquela dinâmica da sociedade se organizava, tal, e as narrativas e os posicionamentos. Então, aquele mal era importante, porque eles resolveram desenvolver a cidade sobre essa condição. É um pouco nessa situação que textos bíblicos desses provocam a nossa sociedade contemporânea. Porque não está distante. A gente olhar uma cidade, Gadarena, tal, poxa, olha o que aconteceu, Jesus chegou lá. Não é só isso não, gente. Porque da maneira como Jesus chegou àquele homem gadareno, Jesus chega hoje nos nossos territórios. E ele também continua atuando em seu movimento de libertação, de levantar a dignidade humana, e muitas vezes é solicitado, se não expulso, que saia do território onde ele está adentrando. Porque o incômodo de Jesus alcança esses espaços que, de certa forma, não querem a libertação, não querem a mudança do cenário, querem continuar a dinâmica que eles mesmos construíram para perpetuar aquele mal social. Então, acho que é muito importante a gente pensar sempre
nessa perspectiva, olhar ao nosso redor e trazer também a leitura bíblica para o nosso cotidiano, que é um exercício da própria leitura popular. É uma forma de a gente conseguir examinar essa perspectiva nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Por exemplo, se a gente pensar, que aí agora eu vou sair da perspectiva da sociedade como um todo, mergulhar para o nosso cotidiano, entre aspas, corriqueiro. Por exemplo, você tem uma goteira na sua casa, né? Então, uma goteira na tua cozinha. Aquela goteira, ela pode... Você viu a rachadura, você viu a umidade, ela está pingando no meio da cozinha. E aí, o que você faz? Você pega um balde. A primeira coisa que você faz é colocar um balde ali para aquela goteira não se alastrar. Aí você deixa o balde ali. Aí passa um dia, passa 2 dias, parou a chuva, a goteira não deu aquela secada, tal, você tira o balde e segue a vida. Só que vem outra chuva. E aí a chuva mostra novamente aquela goteira que chegou, a umidade e tal, não sei o quê, começa a molhar a cozinha, você coloca o balde, sustenta aquilo. É o problema chato do cotidiano que chega, mas, de alguma maneira, com o tempo, a gente vai se acostumando com essa dinâmica. A gente prefere... quando chover, eu pego o balde, eu passo um pano, eu seco a situação a chuva é passageira e a vida segue. Não dá para eu parar a dinâmica para resolver isso agora. E a gente vai se acostumando. E esse talvez seja também um mal social. A gente se acostuma. A gente se acostuma com coisa boa, mas a gente se acostuma com coisa ruim. A gente se acostuma com problema. A gente se acostuma com violência, com sofrimento, com mortes. A gente se acostuma com a maldade, a gente se acostuma com a pobreza. A gente se acostuma com as rejeições, a gente se acostuma com a estupidez nas conversas, na fala, nos diálogos, nas relações. A gente vai se acostumando, a gente vai tentando se adaptar a certas coisas que não deveriam receber nenhum tipo de esforço, senão a recusa. E aí, um dia, alguém chega e fala assim, olha, vamos resolver essa rachadura aí, né? Para tapar essa goteira aí, a gente vai ter que usar a nossa dinâmica aqui da comunidade. Quando chove, o que acontece com a nossa calha? Pinga para lá e para cá. Para resolver essa calha, a gente vai ter que deixar ela maior. Então, vai ter que tirar essa pequena, colocar uma maior, vai ter que abrir o espaço, retirar as telhas, chamar um técnico para fazer a análise certa, um profissional que vai conseguir fazer toda a parte de vedação, vai sujar, a gente vai ter que afastar tudo aqui, Estão entendendo? Para resolver uma situação que às vezes parece só uma gota caindo no meio da cozinha, vai precisar fazer toda uma trajetória para você se livrar desse mal. E aí cabe a você falar, eu vou trabalhar, eu vou me colocar à disposição, vou colocar todo o meu suor e recurso para resolver esse problema, ou o balde é mais fácil? É nessa condição que a nossa vida vai se adaptando por certas coisas que poderiam ser resolvidas ou deveriam ser resolvidas. E a gente não resolve, porque a gente vai colocando baldes. E haja balde, né, gente? Para tanto problema. Haja balde para tanta goteira. E aí esse processo é uma provocação para mudar o nosso cotidiano e mudar também a nossa postura para certas situações que não devem continuar mais no mesmo lugar, né, para a gente avançar. E aí, infelizmente, eu penso que há muitas famílias que vivem dentro dessa condição. Há muita gente que desiste da reforma. Há muita gente que desiste. Há muita gente que prefere o inferno controlado do que o céu, que vai exigir para a gente uma jornada de mudança. É mais fácil a gente se adaptar nos infernos que se achegam a nós do que entrar no céu, que vai mudar também a dinâmica.
da nossa caminhada, do nosso olhar, dos nossos estudos, da nossa linguagem, da nossa relação. E eu penso que esse texto acaba me provocando, porque foi exatamente isso que aconteceu na cidade de Gadara. A cidade já estava acostumada, né? Porque aquele homem, ele era a goteira da cidade. Ele era a goteira da cidade. Que hora ele estava encarcerado, hora ele aparecia, destruía as correntes. Hora ele estava controlado, hora ele chegava e tocava o terror. Ele era o caos na cidade, mas a cidade já tinha o balde. A cidade já tinha o balde. E aí controlar a goteira da cidade com o balde, com o recurso que eles tinham, era mais fácil. E tinha benefícios também. Porque aí, se a gente ampliar a parada, tem benefício. Tem gente que, se mudar esse contexto, vai perder emprego. Não vai receber mais aquele recurso, não vai atuar, vai perder autoridade. E esse é um negócio bizarro, perder autoridade. Por exemplo, quando a gente está cuidando de alguém, a gente está sob autoridade nesse cuidado. E aí a gente pode olhar isso com amor, com graça, né? Sem querer nada em troca. Mas a gente pode também aproveitar, posso construir autoridade em cima desse sofrimento aqui. Porque agora essa pessoa precisa de mim. E eu vou tentar legislar a vida dentro desse processo. E aí a pessoa vai montando o seu palco, o seu espaço de poder em cima do sofrimento do outro. Então, vocês conseguem perceber que toda previsibilidade nesse contexto acaba? Tudo que estava previsível acabou. Né? O milagre agora de Jesus no corpo daquele moço exigiu que toda uma sociedade se reorganizasse. Toda uma cidade. E eu reforço que o texto faz questão de nomear quem são os atores. Um homem endemoniado e uma cidade. Uma cidade. Uma cidade organizada num problema. E agora, quando Jesus tira esse problema, essa cidade não sabe como, não gosta. E aí, obviamente, que isso gera um pânico. Né? Então, acho que, diante dessa fala, qual foi, né, a última vez que você também sabotou um processo similar a esse que estava acontecendo? Qual foi a última vez que você sabotou um relacionamento saudável, possível? Qual foi a última vez que você sabotou uma oportunidade incrível, por exemplo, de trabalho, que você falou, o lugar que eu estou é ruim, o salário não é legal, mas eu sei a hora que eu acordo, eu sei a hora que eu chego, eu sei o trajeto até aquele lugar. Né? O almoço lá não é bom, mas os caras estão dando até 45 minutos. Então, acho que eu consigo tirar desses 45, uns 5, 10 minutos ali para cochilar. Talvez nesse outro lugar não dê. Aí vem uma oportunidade gigantesca, mas você está acomodado naquele espaço que ele é ruim para você. Não é bom, e você sabe que ele não é bom. Mas você fala assim, não, vou continuar aqui, porque, de alguma maneira, eu consegui me adaptar. Porque a gente se acostuma. Então, qual foi a última vez que você sabotou oportunidades? Qual foi a última vez que você sabotou a sua própria terapia? O próprio processo de cuidado? Simplesmente porque o seu cérebro disse, isso é muito novo para mim. Não vou fazer terapia porque dá muito trabalho. A terapeuta vai me trazer informações lá que eu vou ter que tomar uma decisão. E entre tomar uma decisão e colocar um balde, deixa o balde aqui, eu gosto desse balde. Estão entendendo, gente? Como a gente se sabota?
E aí, quando Jesus cura, toda a previsibilidade acaba. Quando Jesus cura, o milagre acaba destruindo o que é normal, o normal aparente daquela cidade acaba. E o normal, às vezes, até mesmo na nossa família, acaba quando você se posiciona e fala, não, vou fazer terapia sim. O que é normal na dinâmica da sua casa muda. Porque, às vezes, tem gente que já se adaptou com a sua loucura. Já se adaptou com o seu jeitinho aí que não é bom. E talvez até construir alguma dinâmica para manipular, aproveitando esse déficit aí que você tem. E é isso que o cérebro humano faz, né? Ele acaba nos ensinando, né? Essa capacidade de você ter certeza do problema, certeza da miséria, certeza da incerteza, certeza da mudança, na verdade, da certeza da rotina. E aí você vai se adaptando a esses processos e não quer mudança, não quer mudança. E aí qual que é o ponto de virada, né, para eu partir para o encerramento dessa reflexão? O texto, ele acaba invadindo o cotidiano de uma forma, guardadas as proporções, de uma forma até violenta, porque agora, de repente, alguém chegou no meu cotidiano e falou, ó, mudou, agora não é mais assim. E aí nós dizemos que a gente quer ser feliz, a gente fala que a gente quer paz, a gente fala que a gente quer cura, a gente fala que quer harmonia para a nossa família, mas, na verdade, de maneira muito nua e crua, né, muitas vezes o que a gente quer, ou o que a gente tem, para falar a verdade, né, a gente tem pavor à mudança. O nosso maior medo, na real, é o medo da mudança. É o medo de tomar uma decisão em absoluto em cima das coisas que você tem sofrido. Não é fácil mudar, eu sei. Mas isso não pode ser um fator de medo para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Eu fui buscar na psicologia, e me corrijam, tá? Que tem um termo, na verdade, é na biomecânica, né? Que tem o termo da homeostase. Né? Eu acho que homeostase é mais usado. Homeostase é essa... Vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? Sem querer ser simplório. É quando a gente está diante de um momento de grande pavor, terror ou desafio, o nosso corpo começa a reagir diante daquele desafio e aí os hormônios aqui jogam uma grande explosão que até o suor refresca o seu corpo para você voltar. Você já passou por isso? Você chegou, que você ia explodir, que você respirou, se reorganizou e bum, voltou para o seu estado normal. Isso é um benefício que o nosso corpo tem. Mas a gente pode fazer com que essa mesma dinâmica aconteça dentro de situações eminentes que possam, de alguma maneira, nos destruir. A gente está vivendo um mal social, um mal relacional. Isso devia fazer a gente explodir. E o que a gente faz? Entra no estado de homeostase. É isso? Homeostático. Obrigado. É isso? Acertei? Homeostático. Obrigado. Olha aí. Que situação que a gente se encontra. Quando você decide sair da terapia, você está tomando uma decisão de pegar o balde. Quando você decide deixar de lado o cuidado com a sua ansiedade, com a sua má qualidade de sono, de descanso, quando você deixa de fazer exercício, de cuidar da sua saúde, do seu corpo, você está pegando o balde, está voltando para o balde. Quando você deixa de desenvolver um relacionamento saudável no seu relacionamento, ou deixa de conversar sobre
você está, novamente, buscando o recurso do balde. E a gente acaba não impondo mais limite, não tendo mais coragem para desenvolver, né, esse processo de resgate, de reabilitação do nosso ser. E aí, acho que essa condição que eu acho bizarra, assim, porque a gente está numa condição de sofrimento, e para piorar, ainda tem gente que está usando o nosso sofrimento para se apoiar. Agora, quando você toma uma decisão e fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou mudar. Você vai mudar, mas vai mudar também as pessoas à sua volta. E é por isso que a cidade não gosta. Por isso que a família não gosta que você vai para a terapia. Porque ela também tem que mudar. Entendeu? Ela também vai ter que mudar, porque tem coisas que você não sabia falar não, que a terapia vai te ajudar a falar não. E aí a sua família não vai gostar, porque você aprendeu a falar não. Tem coisas que você vai... Tem algumas posições que você vai tomar no seu relacionamento, no seu casamento, que talvez o seu parceiro não fique muito confortável. Mas você sabe que é necessário. Inclusive, o seu parceiro sabe. E aí você vai ter que conduzir a partir do seu próprio posicionamento para que essas mudanças possam acontecer. Para a gente não entrar nesse estado, né, de negação da possibilidade que existe para a nossa própria libertação. Não tenha medo de dar certo, gente. A gente precisa confiar um pouco mais na gente, sabe? Não tenha medo de dar certo. A gente tem medo de dar certo. É por isso que a gente não aposta. A gente aposta em tanta gente, em tanta coisa, e a gente não aposta na gente. Não aposta no nosso potencial, na nossa capacidade, sabe? Eu posso fazer isso. Tem recursos. E hoje tem recurso de verdade, né? Desde a jovem que quer se formar em odonto, quer se formar em medicina. Tem recurso, gente. Não é para poucas pessoas. Tem recurso. Tem possibilidade. É para pessoas privilegiadas. Não. Hoje existem recursos. E a gente não pode, junto, estabelecer um acordo para se ajudar, para se apoiar, para que esse caminho seja possível. É nessa dinâmica. A gente não pode ter medo de curar o nosso casamento. A gente não pode ter medo de curar o nosso casamento. E muitas vezes a gente tem medo de curar o nosso casamento porque a gente vai perder a narrativa. Porque quando o casamento estiver bem, você não vai conseguir mais reclamar. Não tem isso também? A pessoa não vai resolver o BO dela, porque o BO dela é parte da narrativa. Já conversou com pessoas que só reclamam? Que só falam de, ai, meu Deus, ó vida, ó céus. Não tem pessoas que só reclamam? Se ela resolver o problema dela, o que ela vai fazer? Se ela já se acostumou a reclamar, entende? Olha que bizarra a situação, mas acontece, gente, acontece. A gente vai se acostumando até a reclamar. E aí, se a gente não tiver mais o nosso probleminha para reclamar, então vamos deixar do jeito que está, porque eu ainda tenho o meu probleminha para reclamar. A gente tem medo de sair do emprego, né, que adoece, porque a gente já conhece o inferno que ele é. Essa falsa sensação, né, de controle das coisas, as coisas que a gente consegue organizar. É medo, gente. E o que eu não queria sair daqui é com essa vontade, ou com esse desejo de expulsar o milagre da minha vida. E a minha oração é que você não saia daqui com o desejo de expulsar o milagre da sua vida. Há muitas pessoas que passaram por diversos traumas, dentro da sua casa, com a sua família. Há pessoas aqui,
grande parte, que já passaram traumas dentro de espaços religiosos, passaram traumas dentro do espaço de trabalho, ou até mesmo no espaço de educação, faculdade, escola e tal. A gente precisa olhar para esses espaços como um fator que é passível de mudança, ou de transformação, ou até mesmo de renovação. E não fazer com que esses traumas que a gente carrega ditem a nossa dinâmica, ditem a nossa resposta, ditem a nossa narrativa. Porque isso nos mantém no mesmo lugar. E aí acreditar na gente é também uma forma de ampliar acreditando no nosso coletivo, naquilo que a gente está construindo aqui como igreja, como um espaço de fé que se permite e que deseja também ser saudável. E aí, nesse coletivo que acredita no seu potencial, pode se colocar à disposição de construir lugares em que todos e todas estão posicionados a expulsar qualquer tipo de mal, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de endemoninhado. Porque está na dinâmica de uma cidade de mudanças. Está na dinâmica de uma cidade que quer mudanças e que se coloca à disposição para que essa mudança venha do sagrado, venha da perspectiva de um sopro sagrado, que o Espírito Santo estabelece em nossas consciências, em nossa vida, em nosso cotidiano. É óbvio que vai requerer da gente responsabilidade. E aí tem o ônus, né? Porque sempre que a gente vai para uma mudança, a gente tem que ter um posicionamento de responsabilidade, senão a gente continua sendo um louco no cemitério. A gente continua, quando eu falo louco no cemitério, com todo respeito, adorando mortes, gostando de viver no meio dos sofrimentos da vida. Né? Aqui nós temos um homem são, e ele está exigindo para a sociedade ser bem tratado, ser recolocado como cidadão, agora não mais aterrorizante, mas um cidadão amável, passível, né? Apaziguado na sua dinâmica de relação. Concluo com essa oração, que a nossa igreja, de fato, seja esse espaço de fé que apresenta um evangelho que de fato, convide a todos e todas a entrar nesse desafio contínuo de olhar para Deus e entender que Ele vai apresentar de algum jeito, em algum momento, um certo desconhecido. Deus vai colocar na mesa um desconhecido para você, e aí você vai precisar se encorajar e falar: se Ele acredita em mim, eu preciso acreditar também e seguir. Amém, meus irmãos? Esse é o meu apelo pastoral. Não tenha medo de quem você é, do seu potencial. Não tenha medo de trilhar um caminho de cuidado da sua saúde mental e também do cuidado da sua saúde espiritual. Não ceda à pressão da cidade. Não ceda à pressão da cidade. E não se deixe ser manipulado por essa cidade do medo, por essa cidade do terror. Não se deixe. Não se permita. A cura vai doer. A cura destrói certas condições ao nosso redor, mas ela é para um bem-estar possível e que está próximo. Amém, amém. Acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Eu fiz algumas anotações e o objetivo, se eu conseguir sair daqui entendendo que vocês têm algum tipo de material para refletir como reagir diante de um medo além daquele do gigante que a gente tem que derrubar, eu já fico satisfeito, porque me sinto em paz com aquilo que Deus tem colocado no meu coração.
Amém? Oremos. Quero orar contigo, seus olhos fechados, se possível. Ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, o Senhor da vida, o Senhor de toda a vida, o Senhor que é fonte de vida, fonte de cura para cada um de nós. Nós te louvamos, exaltamos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Hoje, aqui de maneira coletiva, nós queremos confessar com muita honestidade que muitas vezes o nosso maior medo não é o do inferno, mas é o medo do céu, medo do milagre, medo da mudança. Medo do que Jesus pode fazer nas nossas vidas. A gente tem medo. E eu acho muito honesto a gente chegar diante do sagrado e dizer, olha, Deus, eu só não me permiti por conta desse medo, desses receios. E esses receios, eles podem ter sido produzidos por diversos fatores, inclusive pelos fatores religiosos, pelos traumas sociais que foram me trazidos e que me colocaram numa condição em que eu disse para mim mesmo, eu não vou me permitir para isso, porque se o fulano foi violentado e manipulado por consciência de terceiro, também não quero cair nessa situação, mas não é sobre isso. É sobre se colocar à disposição não de uma força humana, mas de uma força sagrada, de um Deus que nos acolhe. Então, de maneira muito honesta, Jesus, nos tira todo o medo que foi produzido de se aproximar do céu, de se aproximar do milagre. Nós temos medo de dar certo, temos medo de responsabilidades a serem assumidas, especialmente aquelas que trazem para nós uma certa liberdade, porque a liberdade exige. Nós temos medo, Senhor, medo também da reação das pessoas, quando a gente decidir se colocar, quando a gente decidir tomar frente e tomar posição. A gente tem medo. A gente tem medo da maneira como a nossa ferida vai ser sarada, porque mexer na ferida também dói. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós expulsamos a sua paz da nossa casa, da nossa vida. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nós expulsamos a sua presença só porque nós estávamos preferindo uma falsa segurança que está instalada no nosso caos diário. Nos perdoa, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de toda a necessidade de ser ou de produzir em nós um bode expiatório. Nos livra, Senhor, e nos resgata, nos restabelece a condição emocional e espiritual. Nos dá, Senhor, nos dá coragem para suportar a luz. Nos dá coragem, Senhor, de abraçar o milagre. Nos dá, Senhor, coragem, capacitação para respirar o novo. Para que o novo não nos assuste. Que essa comunidade, Senhor, seja uma comunidade que celebra a cura uns dos outros e não seja um peso, nem um fardo do outro, do sofrimento do outro. Que nós possamos ser uma cidade refúgio, uma cidade acolhedora, uma cidade que se desenvolve na perspectiva do abraço, da comunhão e da libertação plena. Em nome de Jesus, o nosso grande libertador. Amém. 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 Com suas mãos ao céu, se possível, eu oro para que o amor de Deus, que a graça e que as consolações desse sopro da Ruá Divina em nossas vidas nos levante para um novo viver. Nos encoraje para as mudanças que a vida nos cobra e nos fortaleça na possibilidade de uma jornada que, ainda que possa ter uma aparente dificuldade, saibamos todos e todas que nós não estamos sozinhos e sozinhas. Nós temos a Deus, temos a comunidade, temos a oração dos nossos irmãos e irmãs de fé. Nós temos uma vida que Deus preparou para nós e que se oferece a ser abundante. Obrigado, Jesus, que esse amor de Deus, que a graça e que a manifestação do seu Espírito esteja sobre nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.
Dê um abraço gostoso. No interior fala, dá um cheiro. Abençoa quem está do seu lado.